Oi, gente querida, Deus abençoe você e vamos começar. Hoje eu vou falar para vocês sobre o reinado de Satanás na grande tribulação. Ele terá poder, Deus permite que ele atue e ele terá autoridade no planeta Terra e vai fazer das suas, né? Então a gente quer analisar aí os capítulos 12 e 13 do livro de Apocalipse. Nós vamos explicar direito quem é quem nesses capítulos, porque tem muita confusão, gente. Prometo que eu vou explicar bem com pormenores, tá? Começo falando para vocês sobre o diabo e os judeus, tá? O diabo sempre odiou os judeus. Desde o início que Deus estabeleceu um povo, ele sempre perseguiu. E aqui no livro de Apocalipse não é diferente. Os primeiros 5 versículos de Apocalipse 12 diz o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas ou coroas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Gente, alguns teólogos fazem uma miscelânea de erros aqui, que é uma coisa extraordinária. Primeiro, começam dizendo que a mulher é a igreja. Agora, antes de mais nada, eu já quero deixar claro que a mulher não pode ser a igreja. Porque a mulher, ela dá à luz a um filho que vai governar, reger o mundo com cetro de ferro. Pera lá, a igreja vai governar com Cristo, mas a igreja não vai reger o mundo. Quem vai reger o mundo é Jesus. Então, se Jesus, o filho, é Jesus, quem gerou Jesus? Não a igreja. A igreja veio depois de Jesus. Quem veio antes de Jesus foi Israel. Então, a mulher aqui em Apocalipse 12 é Israel. E eu quero provar para vocês usando a mesma interpretação que o livro de Gênesis dá. Lá em Gênesis 37, versículo 9 e 10, José tem um sonho, tá? E nesse sonho ele diz o seguinte: teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, ou seja, José contou para os irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinados perante ti em terra? Então vejam, queridos, José está tendo um sonho e ele está literalmente falando, Deus está revelando para ele que a família dele, Jacó, que era o seu pai, Raquel, a sua mãe, e os seus 12 irmãos estariam todos prostrados diante dele, José. Então, aqui nós temos a figura da nação de Israel. Esta figura aqui das estrelas, do sol, né, da lua, da mulher, é literalmente a visão do povo de Israel que iria nascer. Então, o sol era o pai, a lua era a mãe e as 12 estrelas eram os irmãos. Então, quando o livro de Apocalipse, quando João vê, tá, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, está falando das 12 tribos. Está falando dos 3 símbolos que foram utilizados lá em Gênesis, quando José teve aquele sonho. O sonho que ele teve falava do quê? Da nação de Israel,
que nada mais era do que os 12 filhos de Jacó, o pai e a mãe, ali prostrados diante dele, né? Então, quem é de fato esta mulher? A mulher é a nação de Israel, tá? Então, a visão que João teve de uma mulher com as 12 estrelas, com a coroa e tal, é Israel. Aí ele teve uma outra visão, o dragão com 7 cabeças. Sabe, queridos, dragão na Bíblia é Satanás. Mas por que 7 cabeças? Porque, meu querido, eu tenho um entendimento assim. Desde que Israel nasceu como nação, Satanás tentou devorar e destruir a nação de Israel. E se você pensar quais foram os grandes impérios que vieram contra Israel, representando Satanás, o primeiro foi o Egito, escravizou. Quem estava por trás? Satanás. O segundo foram os assírios, levaram as 10 tribos do norte cativas, segundo a Síria. Terceiro, os babilônios, que vieram sobre o sul, né, Judá e Benjamim, e levaram cativos. Depois dos babilônios vieram os medos-persas, o quarto. Depois dos medo-persas vieram os gregos, o quinto. Depois vieram os romanos, sexto. E o último império, segundo a própria visão de Daniel, é o império do anticristo. Então, o dragão que vocês viram é Satanás, que quer devorar a mulher, quer destruir a mulher. Israel, desde o início, Satanás persegue o povo judeu e ele tem 7 cabeças, porque na minha opinião, tá? O tempo do anticristo, todas essas nações, meus queridos, que se levantarão contra Israel, dando autoridade para a serpente e para o dragão, são essas nações antigas. E todas elas, preste atenção, todas elas são muçulmanas hoje. O Egito, muçulmano. Os assírios, a Síria ficava lá no Iraque. Iraque é muçulmano. Babilônia também no Iraque, muçulmano. Tá? Depois da Babilônia, Medo-persas. Persas são os iranianos. A Pérsia é no Irã, também muçulmanos. O quinto é Grécia, só que a Grécia aqui é uma tradução ruim. No original, no hebraico, é Yavan. Tá? Naquele tempo, a Grécia de hoje era chamada de Macedônia. Tá? Mas Yavan era a Turquia. Yavan era uma cidade na Turquia. Então, o quinto império vem da Turquia, muçulmano. O sexto império será o império do anticristo, que, na minha opinião, reconstruirá o Império Romano da época, tá? O Império Romano que atingiu não só o Ocidente, então, portanto, o Império do Anticristo, eu entendo que parte da Europa estará com ele, mas também parte do Império Romano do Oriente, que está na cidade de Istambul e, portanto, muçulmano. Então, as 7 cabeças, queridos, são 7 impérios que se levantaram contra os judeus, tá? Egito, Assíria, Babilônia, persas, gregos, romanos e o anticristo. E o último dos impérios, na minha opinião, é o califado, o Império Otomano, que vai reviver, tá? Todas estas coisas e todos esses países, todas essas cabeças, e eles virão contra quem? Contra a mulher que está grávida para dar à luz a um filho. Esta figura, irmãos, é para deixar claro que a quem realmente o dragão quer perseguir e matar. Ele contende contra quem? Contra Israel e contra o seu filho, que é Jesus, o Mashiach, o Senhor e o Salvador. Amém? Então, a figura aqui, o dragão é Satanás. As 7 cabeças são esses 7 impérios. 6 passados e este império que, na minha opinião, é o império do califado, o Império Otomano, que vai reviver juntando todos os muçulmanos contra os judeus na época da grande tribulação. O texto lá fala também que Satanás, o ódio dele, será derramado no futuro, tá? O ódio no passado é a história, tá? Do ponto de vista de João, ele olhando para trás, ele vê o que já aconteceu, mas ele olha para o futuro para falar de um ódio que virá
posteriormente, né, que são os versículos 16 e 17, que Satanás se levanta contra a mulher, né, e este filho que foi levado ao céu, fala da ascensão de Jesus, né, da assunção, né, logo depois que ele morreu, ressuscitou, ali do Monte das Oliveiras ele subiu. Isso tudo é para vocês terem certeza que a perseguição do dragão será contra a nação de Israel. Aí nos versos 7 a 12, a Bíblia fala que Miguel, tá? O arcanjo Miguel, que é o grande defensor de Israel, faz luta contra Satanás. E olha o que o texto diz de 7 a 12. Houve peleja no céu, houve guerra. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, contra Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos, os demônios, né? Aqueles que caíram, aqueles que seguiram a Satanás. Todavia, esses demônios não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Sabe, gente, aqui é importante você entender uma coisa. Lá na rebelião de Lúcifer contra Deus, 1/3 dos anjos, aqui chamados de estrelas, ficaram do lado dele. E eles foram expulsos dos céus. E aqui é importante você entender. Tem 3 céus. O primeiro é o firmamento, tá? É onde tem aqui a nossa atmosfera. O segundo céu, que está acima do firmamento, onde já está no espaço sideral, é o lugar onde habita Satanás, as regiões celestiais. E o terceiro céu é onde habita Deus, aonde Paulo foi arrebatado e onde ele recebeu as revelações. Mas é interessante, quando você lê a palavra, no livro de Jó, por exemplo, Deus estava lá e um determinado dia aparece Satanás lá no trono de Deus, diante de Deus. E lá, o livro de Jó fala que ele estava indo e vindo, ou seja, ele tinha acesso. Ele foi lá para conversar com Deus e Deus, né, se gabou de Jó, falou: olha o meu servo Jó, que maravilhoso, vocês conhecem a história. E ele desafiou a Deus, e aí vem aquele grande desafio na vida de Jó, que termina com uma revelação de Deus, do amor de Deus para Jó, que é extraordinária. Mas desse texto a gente tira a conclusão que Satanás ainda tem o ofício de ser o acusador. A Bíblia diz que foi expulso nesse dia o acusador dos nossos irmãos. Onde ele acusa, irmãos? Ele acusa na presença de Deus. Então, ainda hoje, Satanás tem acesso à presença de Deus, Deus permite, e ele vai lá para acusar, vai lá para pleitear qualquer coisa, né? Agora, quando acontecer esta guerra, eu creio que isso é bem no meio da grande tribulação, Miguel falou: agora basta, agora chega, se fini, é finito, acabou, teu tempo acabou. Satanás vai reagir, os anjos, os demônios tentam lutar, eles não conseguem e são expulsos dos céus para nunca mais terem acesso aos céus e nunca mais poderem acusar os nossos irmãos perante Deus. Agora, vejam o que a Bíblia está dizendo, que quando ele cai, né, ele foi jogado para a terra e com ele todos os seus anjos. Então o texto continua dizendo: então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Ou seja, aqui João está dizendo, no tempo de João, né, por volta do ano 100, depois de Cristo, o diabo ainda podia acusar todo dia. E ainda pode hoje, tá? Mas a partir desse dia não pode mais. E aí diz: eles, pois, o venceram, né? Os que são acusados, mas que são crentes, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Então, meu querido, como é que você vence hoje o acusador? Você vence
pelo sangue de Jesus que nos purifica os pecados e pela palavra do nosso testemunho. Satanás não suporta a palavra de Deus. Jesus, quando estava na terra, enfrentou Satanás com a palavra e o venceu com a palavra. Adão caiu porque duvidou da palavra. Jesus venceu porque creu na palavra. E aqueles que estiverem aqui neste tempo do Apocalipse o venceram por causa do sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Isso significa que eu e você podemos ainda vencer o Satanás hoje, ainda que ele seja o acusador, desta maneira, com o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e com a palavra do testemunho, tá? E diz assim, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ele está dizendo isso, gente, por quê? Porque quando Satanás vier para a terra, a ira, o furor, o ódio que ele vai ter de ter sido deposto dos céus, de não ter mais espaço, ele vai voltar toda aquela ira, todo aquele ódio contra as pessoas convertidas, que serão judeus, que se converteram com o testemunho dos 144.000, das duas testemunhas, e também dos gentios que se converteram e pregarão ao mundo. Então, estes serão perseguidos violentamente e muitos morrerão. Mas mesmo morrendo, eles venceram, porque pelo sangue de Jesus, pela palavra do testemunho, e não amaram a própria vida, não negaram o Cristo, não aceitaram o número da besta, amém? E aí a Bíblia diz, por isso festejar os céus, e vós o que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então aqui o texto é muito claro. Nos céus é júbilo, nós que fomos arrebatados, que estaremos lá, nós vamos jubilar, porque a gente vai ver a batalha e vamos ver a humilhação de Satanás e dos demônios, que não estarão mais lá para acusar ninguém. Mas a terra vai sofrer as consequências. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém? Então aqui a gente vê claramente a ira do diabo contra Israel, tá? A gente vai ler os versículos 4 e 5, né? Diz assim, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus. Os anjos, né, os seus demônios, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aí você vai dizer, mas pastor, a mulher ainda não vai dar à luz, queridos, isso é uma figura de linguagem. E dentro da atmosfera eterna, o passado e o presente se confundem com o futuro. Aqui, claramente, quando fala da mulher que está para dar à luz, está falando de que está chegando o tempo do Messias estabelecer o governo do mundo. Satanás acredita que se ele puder destruir Israel, ele vai destruir também o projeto do Messias, porque o Messias vem para Israel. Porque todas as profecias falam de que o Messias viria para estabelecer um governo no mundo, estabelecer a paz de Jerusalém e especialmente governando sobre o povo de Israel. Então, se ele conseguir destruir os judeus, se ele conseguir destruir Jerusalém, ele vai fazer com que seja abortado o plano do Messias antes que ele aconteça. Não é que ali Jesus ia nascer e coisa e tal. Não. Este que vai nascer, que vai governar com cetro de ferro, é Jesus. Mas ali o ataque dele, pontual, no período da grande tribulação, é para tentar impedir que este filho, que é o Messias, estabeleça o seu governo no mundo e governe com cetro de ferro. Amém? Então, a palavra de Deus aqui está usando esta figura para dizer, o dragão é Satanás, a mulher é Israel, e o varão que vai reinar com cetro de ferro é certamente Jesus. Então, o versículo 6 diz assim, a mulher, porém, fugiu para o deserto,
onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, tá? 3 anos e meio. Israel vai ter que suportar e vai ter que aguentar 3 anos e meio, porque no meio da tribulação, Satanás quebra o acordo, né? O anticristo quebra o acordo de paz, e a mulher então passa a ser perseguida pelo dragão e pelo anticristo, tá? Este deserto, muitos teólogos acreditam que seja a cidade de Petra. A cidade de Petra é uma das 7 maravilhas da antiguidade, e ela é um lugar inexpugnável, não dá para você entrar lá com exércitos, porque são cânions muito estreitos, e as pessoas vão estar, os judeus vão estar escondidos. Lá há muitas cavernas, centenas, milhares de cavernas. Eles provavelmente estarão escondidos nessas cavernas cravadas na montanha, vivendo lá, sem que o anticristo saiba onde eles estão. Eu estou dizendo aqui, mas Satanás está cegado, ele não sabe realmente aonde que os judeus vão estar se escondendo e sendo guardados por Deus durante esse tempo. Bom, a guerra entre Satanás contra Miguel é uma guerra, portanto, que dá o fim na atuação do acusador. A partir desse tempo, ele não mais nos acusará diante de Deus. Então já é uma glória. Em contrapartida, ele vai, desferir todos os seus esforços contra quem? Contra Israel, para que ele impeça que ele destrua não só Israel, mas também destrua o propósito e os planos de Deus para que o Messias governe, tá? Agora eu quero falar para vocês, eu falei sobre o diabo e Israel, né? Agora eu quero falar para vocês sobre o diabo e o mundo. Isso está no capítulo 13 de Apocalipse. Os versículos 1 a 10 falam de quem? Falam do anticristo, tá? O anticristo, que é aquele homem que vai ser possuído por Satanás para estabelecer o propósito do diabo aqui na terra. Neste capítulo 13, por exemplo, é o capítulo que fala: adorá-la-ão, a besta, né? Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse texto, Apocalipse 13, 8, é maravilhoso, porque está dizendo aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro que morreu desde a fundação do cosmos, ou seja, já na eternidade, Jesus tinha morrido no coração de Deus, mas ele teve que morrer na terra lá no ano 32, 33. Em nome de Jesus, creia nisso, meu irmão, para que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Bom, todos aqueles que não adorarem a Jesus, que não tiverem o selo do Espírito Santo, todos aqueles que não receberam, né, que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que morreu desde a fundação do mundo, estes vão adorar a besta e vão receber um número. A sua marca, na minha opinião, é um nanorobô que vai ser colocado dentro do neocórtex ou no pulso. E este nanorobô, ele vai ter uma interface com os pensamentos, as pessoas vão conseguir acessar a internet através desse nanorobô. É um computador, é um microcomputador dentro de você. Por exemplo, quando você quiser fazer um Google, em vez de você teclar, você vai pensar Google e você terá uma interface que vai dar sinais. E isso o download vai ser feito na sua própria mente. Queridos, aqueles que estudam sobre inteligência artificial já estão dizendo que isso em breve vai acontecer. E as pessoas terão dentro de si um nanorobô que vai ter múltiplas funções. Por exemplo, remédios vão ser liberados a partir dele. Os remédios, quando uma pessoa tiver, por exemplo, uma depressão ou um surto bipolar, as mudanças cerebrais, né, das ondas cerebrais vão ser detectadas por esse nanorobô, que vai mandar um e-mail, por exemplo, para o marido da moça que vai ter aquele surto, ou a esposa do marido, tanto faz. Ou seja, este nanorobô, na minha opinião, ele terá grandes finalidades, todo mundo vai querer, será um avanço da tecnologia extraordinária, mas também será um instrumento de controle e, sobretudo, será um instrumento para mudar, para influenciar a
química do cérebro das pessoas, e por isso as pessoas que receberem essa marca não vão conseguir crer. Essa é a minha opinião. Se você ainda não leu o meu livro Apocalipse, a maior profecia da Terra, faça isso, compre na Amazon, no Kindle, todas as plataformas digitais, além das livrarias evangélicas. Lá eu falo sobre isso tudo com muito mais profundidade. Mas quem é esse anticristo? Quem é esse capacho de Satanás? Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que o anticristo será um gênio intelectual. Daniel capítulo 8, versículo 23 diz assim: mas no final do reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. A palavra diz, essa palavra intrigas, é aquele indivíduo fluente, capaz, que tem um discurso poderoso, sabe, um discurso capaz mesmo de enganar, né, de convencer. Ele vai ser um cara extraordinário, um gênio, tá? Especialista em intrigas, porque ele é um enganador, né? Ele vai ser um orador genial também. Daniel 11:36 diz assim: este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Veja, ele se levantará, ele se engrandecerá, ele prosperará e ele falará coisas incríveis. Ele terá um discurso espetacular. Gente, para vocês terem uma ideia, os historiadores e aqueles que estiveram na presença de Hitler dizem que ele tinha um discurso que era alucinante. Ele enganava quase que todo mundo, inclusive os cristãos da época na Alemanha foram muito enganados com aquele discurso de nacionalista. Era um camarada brilhante, porém do mal. Hitler certamente é um dos anticristos, né? Ele veio no espírito do anticristo, mas não é o anticristo. Então esse camarada, ele será um grande orador, ele será um homem cheio de intrigas, um político articulador, mas terá um discurso, uma palavra poderosíssima. A Bíblia diz que ele vai ser um político genial. Apocalipse 17, 11 e 12 diz assim: e a besta, que era e não é, também é ele, o oitavo rei, que precede dos 7, ou seja, aqueles 7 que eu falei para vocês, daqueles grandes impérios. Esse oitavo é o império do anticristo, tá? Os 10 chifres que viste são 10 reis, e na minha opinião esses 10 reis são 10 líderes mundiais que serão capitaneados pelas nações da Europa, tá? Principalmente da Europa, mas também terá gente nações no Oriente. Serão 10 etnias, 10 líderes nacionais capitaneados pela ONU, que darão apoio a este anticristo, tá? Mas ele diz assim: e a besta que era e não é, e também é ele, o oitavo rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, ou seja, ainda não receberam autoridade, tá? Não são esses que estão aí, mas recebem a autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então veja que esse camarada, ele vai ser aclamado, e vai ter a autoridade de 10 líderes mundiais muito poderosos, muito influentes. Então, ele será um homem genial nas intrigas, ele será ótimo orador e será um grande político articulador. Mas será também um comerciante, tá? Muito genial. Apocalipse 13, 16 e 17 diz assim: todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz-lhe que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Queridos, este é um plano
que vai fazer com que haja um controle mundial, tá? Das decisões políticas, das leis que vão se estabelecer o curso de cada nação, do controle do alimento. Na hora que você tiver um governo único, um governo mundial, todas as nações que produzirem a sua comida vão ter, por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores de grãos no mundo. Não é que o Brasil vai ter que mandar o grão para lá, não. Eles vão colocar no Brasil pessoas desse governo mundial que vão dizer para onde vai essa comida. São estes gestores do governo mundial que vão estar aqui no Brasil dizendo, olha, tanto você manda de arroz, vocês mandam para lá, tanto de soja vai para a Índia, tanto, entendeu? Tudo que o Brasil produzir, tanto de carne, tanto de frango, tudo que o Brasil produzir vai passar por este gabinete escolhido para a nação brasileira a mando desse governo mundial. O mesmo vai se dar em todas as nações da Terra. Ou seja, o presidente de uma nação como essa, ele terá que fazer parte desse governo mundial, tá? E desta maneira ele vai garantir que quem não receber o número da marca, o número da besta, não pode comprar, não pode vender, porque nesse tempo não vai mais ter papel moeda, nesse tempo não terá mais cartão de crédito, neste tempo, queridos, as pessoas escanearão, tá? Você, por exemplo, hoje você tem o QR Code, né? Naquele tempo você vai chegar no supermercado e eles vão ler a marca da besta que está em você. E aí, obviamente, imediatamente vai ser debitado da tua conta aquilo que você está gastando. Quem não tiver, não vai poder comprar e nem vender. Então, um camarada desse tem que ser inspirado por Satanás, porque será uma estratégia brilhante de controle mundial. Algo que ninguém conseguiu fazer até agora. Mas todas as coisas estão caminhando para isso. Então, você não tenha dúvidas. E o mundo vai bater palma e vai dizer, olha, gente, é uma coisa mais socialista, vai ser dividida entre todas as nações, todo mundo vai ter, olha, parabéns, ele era o salvador do mundo, este daí deve ser o Cristo, deve ser o Messias, porque olha como o mundo agora, as diferenças sociais estão acabando, olha como está havendo paz. E nada de paz, porque é o engano e a destruição que vem. Ele será também um gênio militar. Apocalipse 13:2 diz assim, a besta que vi era semelhante ao leopardo. O leopardo é um animal que tem, no mundo animal, é um animal que tem a maior percentagem de vitória quando ele ataca, porque ele é forte, porque ele é rápido, ele é um animal que ataca por emboscada, ou seja, ele será como um leopardo, com pés como de urso. O urso é um animal forte, que tem poder, que tem garras extraordinárias. O urso é capaz de virar uma pedra de 1 tonelada, como se fosse uma brincadeira, né? E a boca do leão. Veja que predador que esse camarada será. Isso fala do poder militar. Ele vai ter condições de destruir, passar por cima de qualquer adversário. Quem não submeter a ele vai morrer. E o texto continua dizendo, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vamos combinar aqui, gente. Ele terá poder político, ele terá poder não só político, mas governamental. Ele terá inteligência de articulação, ele terá estratégias de, vamos dizer assim, armamentísticas, estratégias militares, né, de guerra. Será um cara, um estrategista, será um grande economista, ele será um gênio também na articulação das palavras. Em outras palavras, o mundo vai ficar absolutamente encantado com ele. E a Bíblia diz, porque não creram na verdade que é Jesus, crerão na operação do erro, da mentira. Isso vai acontecer com o mundo. Mas mesmo assim, haverá aquele grupo de pessoas que, por terem ouvido a palavra antes, ou os judeus por perceberem que Deus levantou judeus que se convertem, como 144 mil, as duas testemunhas, estes terão os ouvidos destapados e não crerão no anticristo, e será uma multidão extraordinária. Bom, sobretudo eu quero dizer que este homem será um líder
que terá religiosidade. Ele não será, na minha opinião, um padre, um pastor, ou um líder, um imã, não. Ele será um líder político, mas ele terá uma espiritualidade maligna poderosa. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui no meio da tribulação, vocês se lembram que é quando o acordo de paz de 7 anos, há 7 anos que ele assinou, lá no começo, vai ser quebrado. E como ele vai ser quebrado? Ele vai entrar no Santos dos Santos e ele vai dizer: olha, gente, estão dizendo por aí que eu sou o Messias. Estão dizendo por aí que para fazer os sinais que eu estou fazendo tem que ser Deus. Até agora eu não disse isso para vocês, mas eu vou dizer. É verdade. Eu sou o Messias. Eu sou Deus. Ele vai dizer isso. E quando ele disser isso, meus queridos, o povo de Israel vai romper aliança com ele. Isso acontece concomitantemente com a luta de Satanás, do dragão, contra Miguel. Então, quando Satanás cai exatamente no meio da tribulação, o anticristo é negado pelos judeus que rompem com ele. Aí Satanás, nesse momento, encarna o anticristo. E a partir daí, todo o ódio ele vai ter contra aqueles que servem a Deus, que amam a Deus, porque o texto diz: ele se opõe e se levanta contra tudo. Você vai orar na tua casa, ele vai ser contra. Você vai pregar a palavra, ele vai ser contra. Você não, porque em nome de Jesus não vai estar aqui, né? Vai ter sido arrebatado. Mas ele diz que tudo que lembrar, né? Tudo que for objeto de culto, ele vai se opor. E ele vai sentar, vai botar o trono dele, né? O trono de rei do mundo, ele vai botar dentro do templo em Jerusalém, no lugar santíssimo, no Santos dos Santos. Então, eu quero terminar essa palavra perguntando: quem é o anticristo? Muita gente me pergunta. Alguns falam do Macron, outros falam do Obama, outros falam do Bill Gates. Queridos, nada disso nós podemos afirmar. O anticristo será aquele, tá, que conseguir fazer um acordo de paz entre o mundo inteiro contra as principais nações do mundo. Então, você pode crer que vai estar toda a Europa nisso, vai estar o Oriente Médio nisso, vai estar Israel nisso. Ele, por ser esse líder habilidoso, ele vai juntar as 3 maiores religiões: os cristãos, os muçulmanos, né, e os judeus. Ele vai ser aclamado pelo povo de Israel, vai ser aclamado pelos gentios, ele vai ser aclamado, né, pelos muçulmanos, mas para você ter certeza de que é ele vai ter que ser o proponente, o líder de um acordo de paz, de tudo isso, tá? Que será um acordo de 7 anos. Quando a gente vira esta movimentação, presta atenção quem é que está na frente, porque muito provavelmente ele será o anticristo. Eu creio que nós vamos chegar até aí, mas a igreja vai ser arrebatada um pouquinho antes desse acordo, ou um pouquinho depois, e não permanecerá aqui. Quanto ao anticristo, aguarda um pouquinho, porque um dia eu vou fazer para vocês um estudo especial sobre o anticristo, que é extraordinário, e vocês vão gostar demais. Eu quero terminar essa palavra mandando um beijo para vocês, agradecendo demais por vocês estarem compartilhando os meus vídeos, isto tudo porque você está me ajudando a levar a palavra de Deus. Então esse galardão não é meu, é nosso, porque você está ajudando também. Então que Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo isso que vocês estão fazendo, e eu estou muito feliz por estar podendo viver num país ainda livre, né? Onde a internet é livre, a gente pode pregar o que quer. No futuro, eu creio que ela será cerceada. Então aproveite agora, gente. Ouça tudo que você tiver que ouvir e compartilhe. Porque quando chegar a hora, no princípio de dores, quando o cerco começar a fechar, eu acho que vão limitar também a internet. Bom, mas isso é um assunto para uma outra mensagem, e em breve estaremos juntos de novo falando sobre as revelações do livro de Apocalipse. Deus te abençoe, um beijo grande.
no teu coração.